Quero ler o texto de Mateus, capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Vamos ler a partir do verso 16. Aleluia. Os 11 discípulos, vou ler na versão NVI, ok? Coloca por favor na versão NVI. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O tema dessa palavra hoje é chamados para as nações. Chamados para as nações. Nós estamos num mês de missões mundiais. A gente está trabalhando, dando uma ênfase maior nesse mês sobre a obra missionária, a contribuição para missões, oração para missões, vocação para missões. Estamos trabalhando essa temática de uma forma um pouco mais detalhada, mais aprofundada. De hoje já no Tadel já compartilhamos sobre esse tema e hoje continuamos ministrando. Normalmente a gente traz um missionário da junta, mas esse ano a gente optou em não trazer agora, porque nós queríamos trazer alguém específico, a missionária Renata, que esteve aqui há uns 2 anos atrás, e nós gostamos muito dela e queremos trazê-la de novo. E ela não está no Rio de Janeiro. Quando ela retornar para o Rio de Janeiro, nós vamos combinar para trazê-la. Mas nós queremos trabalhar esse tema, porque esse tema está no coração de Deus. E antes de começar a falar sobre o que eu quero falar, eu gostaria de dar um testemunho, ou de ler um testemunho de 2 missionárias, né? A missionária Liz Glean, que trabalha na Iris Global, relatou que certo dia, bem cedinho, antes das orações matinais, uma mulher e sua irmã chegaram à fazenda em busca de ajuda. Elas relataram que certa noite, andando pela floresta com alguns dos membros do Estado Islâmico, as 2 decidiram arriscar e saíram correndo. Elas estavam como prisioneiras do Estado Islâmico. Elas correram muito, até que foram capturadas por alguns militares que elas achavam ser do exército de Ruanda, explicou Liz. Mas a descrição dos soldados era muito estranha e incomum. Ela disse que eles eram gigantes, com quase 3 metros de altura, e que usavam armaduras brancas à prova de bala. Liz repetiu o que a mulher afirmou em seu depoimento. A missionária conta que enquanto a mulher descrevia os soldados, ela interrompeu o tradutor e pediu para que a mulher falasse novamente sobre a cor dos uniformes dos soldados. A mulher disse de novo que eles estavam de branco e que a armadura era a prova de balas, destacou. Liz disse que os militares não poderiam ser de Ruanda porque eles usam uniforme preto. Todo mundo por aqui conhece o uniforme dos ruandeses. Eu ainda insisti com a mulher perguntando se ela tinha certeza da cor e ela repetiu: a cor dos uniformes era a cor de leite. Você conhece outra cor de leite? Eu pensei, ok. A missionária também estranhou sobre o relato da altura dos militares. Ela falou de homens gigantescos, mas os militares ruandeses não são maiores do que os militares moçambicanos em estatura. O que a mulher relatou depois foi ainda mais interessante. Esses soldados gigantes, vestindo armadura branca, levaram as 2 mulheres até um local seguro, colocaram-nas num caminhão e as enviando para longe do perigo. Liz disse que não tinha conhecimento de militares operando na África, especialmente em uma zona de selva, usando armadura branca. E foi quando eu percebi que a mulher estava descrevendo anjos que se manifestaram a elas. Você pode aplaudir a Jesus, queridos? A obra missionária está acontecendo. Deus está agindo de forma sobrenatural nesses dias, talvez em um nível maior, um nível mais elevado do que não houve antes na história da igreja, na história missionária,
por conta da urgência do tempo em que nós estamos vivendo. Eu já ouvi muitos testemunhos de anjos do Senhor que surgem em situações como essa para trazer livramento, para tirar, para levar para um determinado lugar, para um lugar seguro. Já ouvi muito a respeito disso. Em uma certa ocasião, um missionário da Jocum, nos anos 80, eu acredito que no início dos anos 80, ele estava em um dos países da Cortina de Ferro. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas os países da Cortina de Ferro, na década de 80 e 70, eram aqueles países de governo comunista, em que era totalmente proibido a pregação do Evangelho, pregação da Bíblia. Ter uma Bíblia sagrada naqueles países era constituído crime, e as pessoas podiam ser presas. Logo, o trabalho missionário era algo ilegal, e muitos missionários foram presos, muitos missionários foram mortos durante daquele período em países. Alguns países nem existem mais porque mudou o nome, Por exemplo, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas hoje se transformou em vários países. Não existe mais a União Soviética, que era a grande nação comunista naquele período. E esses missionários da Jocum estavam evangelizando, na verdade, eles estavam transportando Bíblias para os irmãos que haviam se convertido naquelas nações, e não podia comercializar a Bíblia, não podia levar a Bíblia, tinha que fazer isso de forma clandestina. E aqueles missionários estavam ali, tinham levado uma remessa de Bíblias, e eles foram denunciados. E eles sabiam que, se fossem presos, poderiam ficar muitos anos presos e poderiam até mesmo serem mortos na cadeia. Enquanto eles estavam fugindo, tentando escapar, não tinha como escapar porque eles estavam cercados. De repente parou um carro de um desconhecido, abriu a porta e falou para eles: entrem aqui que eu vou levar vocês. Eles entraram num carro, e aquele carro misterioso transportou eles até o outro lado da fronteira, em uma outra nação, onde estariam seguros. E aquele carro passou sem ser bloqueado, sem ser revistado, e levou eles de forma segura até o outro lado. E quando eles saíram do carro, aquele carro misteriosamente desapareceu. E no testemunho deles, eles falam que a única conclusão que eles chegaram é que foram anjos de Deus que tiraram eles daquela situação que eles estavam vivendo. Nesse relato que eu acabei de ler, foi um relato idêntico. Aquelas prisioneiras do Estado, que estavam caminhando prisioneiras do Estado Islâmico, poderiam estar ali com seus dias contados, poderiam viver como escravas, serem violentadas se não foram antes. Elas estavam vivendo uma situação muito complicada. Por quê? Por causa do Senhor, por causa da sua fé, por causa da palavra de Deus. E de uma forma sobrenatural, mais uma vez, os anjos de Deus, assim como fizeram com Pedro, quando Pedro estava na cadeia. Pedro estava na cadeia e de repente aparece um anjo e chama Pedro, levanta Pedro, desperta Pedro e leva Pedro em segurança. As portas vão se abrindo e o anjo vai andando com Pedro até o lado de fora da prisão. Uma prisão com segurança extrema. Pedro é levado para fora da prisão. E quando ele chega do lado de fora, ele se dá conta que não estava sonhando, que aquilo estava acontecendo. Então o anjo se despede e vai embora. Os anjos de Deus, eles trabalham. Não vou falar sobre anjos, porque os anjos de Deus, eles se fazem presentes. Eles estão aqui neste lugar. Todas as vezes que eu falo aqui, olha, os anjos de Deus estão aqui, estão ministrando. Eles são enviados da parte de Deus com uma função para trazer resposta, para ministrar. Sempre alguém fala: pastor, quando o senhor falou aquilo, eu via os anjos passando no meio das pessoas e ministrando e tocando e tal. Porque ainda que eu e você não vejamos, os anjos de Deus estão aqui. Onde o povo de Deus se reúne, e a glória de Deus. Onde o povo de Deus está, a presença de Deus. Onde o povo de Deus está, a fogo de Deus. Onde o povo de Deus está, o inimigo é repreendido, é neutralizado e é expulso. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. O Evangelho é poderoso. O Evangelho não é uma religião.
conceito comum de religião não se aplica ao Evangelho. Porque o Evangelho não fala de ritos, não fala de coisas que nós precisamos fazer para conseguirmos obter a nossa salvação. Não, o Evangelho é o contrário, ele anuncia o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, há algo que Deus fez para nos salvar, não aquilo que nós podemos fazer para sermos salvos. O Evangelho fala de um amor de um Deus grande, poderoso, indescritível, que habita na luz inacessível, cheio de poder e majestade, cuja glória e a honra são incomparáveis. Um Deus criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele fez separação das águas e da terra seca. Esse Deus extraordinário criou todas as coisas, inclusive os anjos que estão aqui. Ele nos criou. Esse Deus, ele fez toda a obra necessária para a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus que nos amou ao ponto de dar o seu Filho por nós, ele também nos comissionou, ele nos chamou. E quando a gente fala de missões, a gente fala da proclamação dessa palavra, desse evangelho que é do início ao fim. Ele anuncia as obras de Deus para redimir o homem, para reconciliar o ser humano, para salvar o ser humano. Esse Deus tremendo, extraordinário, ele fez uma parceria com a gente. Primeiro ele nos salvou, depois ele nos comissionou. E aí o texto que nós lemos, ele fala: todo poder, todas as coisas, todas as nações, tudo me pertence, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Fala de sua autoridade total, universal, única e suficiente. Toda autoridade está na mão de Cristo, todo poder está na mão de Cristo. Às vezes a gente, quando está falando de guerra espiritual, de batalha espiritual, que o inimigo das nossas almas, se a gente não fazer uma análise com discernimento, a gente pode pensar que nós estamos enfrentando uma luta quase de igual para igual. Não é assim. A Bíblia fala lá do final, indica o final, o que vai acontecer com o inimigo das nossas almas. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e não tem como ele escapar dessa sentença. Satanás é um inimigo que trabalha, a maior parte do trabalho do diabo é no campo das ideias, é no campo da influência, é no campo do engano. Por isso ele é acusador e ele é enganador. Diabo, ele é acusador, ele acusa, mas ele engana, ele mente, ele faz você pensar que você não é ninguém, quando Deus foi capaz de morrer no seu lugar para te salvar. Como é que Deus ia morrer por alguém que não é ninguém? Se Jesus morreu por você, é porque você é muito importante. Alguém já disse, eu acho que foi Mike Murdock: você quer saber o valor de uma coisa? Olhe para o preço que foi pago por ela. Por exemplo, qual é o valor desse copo d'água? É o valor que foi pago por ele. Eu não sei se foi vamos chutar aqui, R$2 um copo d'água. Ele vale R$2, porque foi o valor que foi pago por ele. Qual o valor que vale esse iPad? Vale o valor que foi pago por ele. Qual é o valor da sua vida? Você vale o valor que foi pago por você. Não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis que você foi comprado, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você vale muito. Você vale demais. Aleluia.
Aleluia! Fazer missões é levar essa mensagem de libertação e de salvação em lugares onde ela não chegou ainda. É por isso que nós temos essa parceria com a Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões, existem outras agências missionárias, como eu citei, a Jocum, existem outras, muitas outras, mas nós estamos associados à Junta de Missões Mundiais, que tem muitos missionários, milhares de missionários em várias partes do mundo. E nós trabalhamos, nós oramos, nós contribuímos para que esses missionários não precisem retornar para o Brasil, porque não tem como se sustentar. São as junções das igrejas que cooperam, que participam, que torna possível com que missionários entrem na China, na Coreia, na África, em todos os outros lugares, no Irã, e levem essa mensagem tão importante. Hoje, no Tadel, eu li um testemunho de uma irmã iraniana que estava insatisfeita por conta da grande diferença de tratamento que há entre os homens e as mulheres. Lá as mulheres não podem reclamar, as mulheres não podem se posicionar, têm que obedecer cegamente. Seria muito ruim isso não, né, Cristiano? Caramba, meu sonho. É brincadeira, irmão, é brincadeira. É brincadeira. Gente, e essa irmã, alguns maridos ficaram assim meio empolgados, com a carinha empolgada. Vai baixando a bola, irmão, isso não é propósito de Deus, não. Aleluia. E aquela irmã estava insatisfeita, porque o rigor, a forma como o Deus dela, que ela cria, que ela acreditava, se apresentava para ela, não retratava algo que supria a sua necessidade interior. Então a cunhada dela, que tinha sido transformado pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, emprestou para ela ou deu para ela um Novo Testamento. E ela começou a ler o Novo Testamento e ela passou a conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. E aí ela teve uma experiência de salvação e ela foi transformada. E porque ela foi transformada e se tornou cristã, logo quando o marido dela descobriu, não teve como esconder por causa da mudança que havia acontecido nela. Ela foi expulsa de casa. Depois de um tempo, ela orando, pedindo a Deus, preocupada com os filhos, ele acabou trazendo ela de volta para casa. Mas porque ela continuava professando a sua fé, ela acabou sendo presa por causa do evangelho. Ela ficou um tempo presa, depois ela foi solta, e o marido dela já começou a olhar para ela de uma forma diferente. Antes ele havia rejeitado porque ela havia traído a sua religião, mas depois ele começou a enxergar a transformação, a alegria, o que Deus havia feito na vida dela, a paz interior, que só Jesus pode dar. Porque o evangelho, ele é diferente, irmãos. O evangelho não proclama que se você explodir um local com infiéis, você vai estar em um lugar privilegiado no paraíso. Mas o evangelho fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque você fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Jesus diz: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, e a chuva descer sobre justos e injustos. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A mensagem do evangelho é diferente. Deus se apresenta como aquele que tem boa vontade para com os homens. Na história das religiões, os deuses se apresentam como vingativos, como entidades que vão punir aqueles que forem infiéis. Mas o evangelho apresenta um Deus Salvador, Emanuel, Deus conosco, que tem boa vontade para com os homens, que ama o ser humano ao ponto de morrer em seu lugar. Que Deus é esse? Que Deus é esse?
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E falar de missões é aceitar o desafio de levar essa mensagem libertadora, transformadora, porque foi através do Evangelho que as mulheres começaram a ser, tratadas de uma forma diferente. No grupo de Jesus, nos relatos do Evangelho, sempre dava uma ênfase especial às mulheres que eram discípulas, que serviam, que ministravam, que participavam ali. Falei também hoje que no relato da ressurreição, se fosse fazer uma coisa premeditada para que o testemunho da ressurreição tivesse uma notoriedade, uma aceitação maior, era importante que um homem e alguém de uma boa posição social fosse a testemunha do fato da ressurreição de Jesus. Mas a Bíblia não tem essa preocupação, esse interesse. A Bíblia relata e coloca que a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto foi Maria. Aleluia. E ela testemunha ele ressuscitou. E depois os discípulos veem que Jesus ressuscitou. As mulheres, elas começam a ter uma posição de igualdade, uma posição importante. E tudo começou através da forma como Jesus lidou com as mulheres. Porque, irmãos, Deus nos chamou. E quando nós somos alcançados por essa graça, por essa palavra, nós somos desafiados a mudar a nossa forma de olhar para as pessoas, de lidar com as pessoas. Porque quando nós tratamos mal alguém, ou é porque nós temos alguma coisa contra aquela pessoa, ou porque nós nos sentimos superiores ao ponto de poder tratar mal aquela pessoa. Mas o Evangelho nos confronta a amar as pessoas com quem nós nos relacionamos. O Evangelho nos leva a enxergar o outro e considerá-lo alguém como nós, ou superior a nós. Produzindo assim humildade. O Evangelho não só nos resgata da condenação eterna, nos tira do fogo do inferno, como nos reconcilia com Deus Pai e nos abre um caminho de relacionamento, intimidade, que religião nenhuma pode fazer isso. O Evangelho é uma mensagem de vida. Jesus veio para que você tenha a vida e vida em abundante. O Evangelho é uma mensagem de esperança. Você pode ir no enterro de um crente, você vai ver lá os familiares chorando por causa da perda daquela pessoa, mas não desesperados porque não tem esperança. Porque se tem uma coisa que é gloriosa para um crente, é a morte. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu tenho muita vontade de permanecer com vocês aqui, mas partir e estar com Cristo é ainda melhor. Aquele que tem esperança e sabe o que nos aguarda, quer cumprir o chamado do Senhor, quer viver os propósitos de Deus, quer usufruir das coisas que Deus tem nos dado neste mundo e nós podemos usufruir, mas quer muito mais aguardar aquele dia, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Só pode ter essa esperança alguém que ouve a mensagem do Evangelho. Alguém que ouve a mensagem da cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Notemos aqui o mandato positivo, explícito, urgente, inclusivo. Jesus diz: façam discípulos de todas as nações. Isso tem urgência, isso é exclusivo, isso é definitivo. Façam discípulos de todas as nações. Levem a mensagem do Evangelho a outros povos, aqueles que não conhecem ainda. Depois ele fala do batismo, batizando-os em nome do Pai, matriculando discípulos de todas as nações. A palavra ensinar, do versículo 19, ela traz o sentido no grego de discipular ou matricular. E no versículo 20, ela tem um sentido de instruir. Depois de ser matriculado por meio do batismo, incluído na igreja espiritual de Cristo,
nós somos levados a ser instruídos, ou levados a instruir outros, para que possam aprender a palavra e guardar a palavra, porque é a palavra que nos transforma, irmãos. É a palavra que nos lava. Crente que não lê a palavra não tem experiência de crescimento e de transformação. Por que você não lê a palavra? Ó, pastor, eu não lê a palavra porque eu tenho uma preguiça de ler. Eu não gosto de ler. Crie uma disciplina, desenvolve um hábito. Começa lendo pequenas porções, vai aumentando gradativamente, mas comece a ler a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra, ela penetra, ela transforma, ela lava, ela limpa, ela liberta. Aleluia. Às vezes nós ficamos expulsando demônios. Sai em nome de Jesus, o demônio sai. Daqui a pouco o demônio está de volta. Sai em nome de Jesus, o demônio sai. Daqui a pouco está de volta. Por quê? Porque não houve uma operação sobrenatural da palavra. O demônio saiu, mas a casa ficou vazia. A palavra, ela enche a nossa vida. Ela enche de quê? Enche da essência dela. Qual é a essência da palavra, irmãos? É Cristo. Quando você lê a palavra, você joga Cristo para dentro de você. Você lê a palavra, você lê o verbo, você lê o Cristo, você lê a vida de Deus, você introjeta o Espírito de Deus para que opere em você pelo poder da palavra. A palavra de Deus, queridos, ela nos transforma, ela é verdadeiramente a comida para nós. Irmão, você consegue ficar muito tempo sem comer? Você fica muito tempo sem comer? Outro dia eu estava lá em casa, aí eu na cozinha comia um negócio, daqui a pouco comia outra coisa. Aí a Isabela olhou para mim: pai, você não está com fome não, você já comeu aí um monte de coisa. Aí eu olhei para a cara dela, ri, porque realmente tinha comido um monte de coisa, né? Mas quando você está com fome, você quer comer. Às vezes você come porque está com vontade de comer. Está sem fazer nada, estou sem fazer nada mesmo, a geladeira está ali, eu estou aqui, né? O que impede da gente trocar uma ideia ali, né? Bater um papo, conversar, ter uma comunhão. Mas o fato é que quando nós temos fome, nós precisamos comer. E quando nós falamos de coisas espirituais, é preciso ter fome. É preciso que haja fome dentro de nós. Fome do Senhor, fome daquilo que é dele. Fome da palavra, fome da presença, fome da intimidade, fome da comunhão. Nós precisamos, sabe, despertar ou buscar despertar dentro de nós esse anseio pelo Senhor, esse anseio pela sua presença. Porque quando essa presença ela vem, quando esse mover do Senhor começa a agir dentro de nós e nos transformar, nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais parecidas com Ele. E é isso que nós queremos. Eu creio que você não quer continuar sendo a mesma pessoa o tempo todo, né? Ou para o resto da vida. O crente Gabriela, nasci assim, você sempre assim. Você quer ser cada vez mais parecido com Jesus. Você quer cada vez mais evidenciar os frutos do Espírito. Você quer cada vez mais ser alguém que vai dispensar a vida de Deus que está em você para outras pessoas. Você quer cada vez mais ser um canal da presença de Deus onde você estiver. Amém? Isso é uma coisa natural, que tem que acontecer em nós. Nós não podemos, irmãos, nos acomodarmos, ficarmos indiferentes. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer em toda a terra, na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos ser pessoas que anseiam por mais do Senhor. Anseiam pela presença do Espírito, anseiam por uma unção renovada de Deus na nossa vida, anseiam por exercer mais autoridade espiritual, porque Jesus disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês vão, mas vocês vão como? Vocês vão debaixo dessa autoridade. Eu dou a vocês essa mesma autoridade que eu recebi, eu dou a vocês e envio vocês debaixo dessa autoridade. É debaixo da autoridade do nome de Jesus que a igreja tem o poder para ligar e desligar. Ligar na terra e ligar na terra e ligar no céu. Desligar na terra e desligar no céu. Nós temos autoridade.
O problema é que nós estamos vivendo uma vida cristã na esfera da mente, do raciocínio. Ainda que nós precisamos avaliar, analisar com discernimento espiritual, a vida cristã se vive no nível da fé. Jesus disse: eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo poder do maligno, e nada lhes fará dano. Tem gente que tem medo do diabo. Não fala nesse nome não, que me dá até um arrepio. Nós temos autoridade, irmãos. Jesus nos deu autoridade. Enquanto nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, nós evidenciamos esse poder e essa autoridade. E precisamos buscar ao Senhor para que cada vez mais, em níveis cada vez maiores, possamos fluir nesse poder e nessa autoridade. Reinhard Bonnke, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele falava uma coisa, que ele já está com o Senhor. Me chama muita atenção. Ele diz que enquanto a igreja está buscando e buscando e buscando o próximo avivamento, ele diz que nós deveríamos estar agindo em fé e vivendo aquilo que Deus já nos deu. Porque os milagres, as curas, as libertações, o operar sobrenatural de Deus, eles estão presentes hoje e não aguardando o próximo avivamento. Se fosse uma outra pessoa que falasse isso, talvez a gente ficasse com o pé mais atrás. Mas quando o Reinhard Bonnke fala, a gente precisa considerar um pouco mais. Talvez a igreja de Jesus hoje esteja aguardando algo acontecer para começar a fluir em níveis mais intensos de poder e de unção. Enquanto nós deveríamos hoje, em fé, já estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e evidenciando esses níveis de poder e unção que vão nos acompanhar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Jesus disse: ensine as coisas que eu vos tenho mandado. Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias, em todos os lugares, em todos os tempos. A frase sunteleias, do grego, aionos, traduzida, em muitas versões diz fim do mundo. Estarei com vocês até o fim do mundo. Mas a melhor tradução não é fim do mundo, mas fim dos tempos, ou fim das épocas. E aí, um estudioso que pesquisou muito a respeito desse tema, ele afirma que em lugar nenhum da Bíblia diz que haverá um fim do mundo, mas haverá um fim de uma época, de um tempo, de uma era, onde se dará o início de uma nova era, de um novo tempo. E eu não estou falando da nova era do misticismo. Eu estou falando do novo tempo após a vinda de Jesus, onde Ele estará reinando para sempre. O mundo não será destruído, talvez destruído parcialmente, através das catástrofes do Apocalipse, mas restaurado na vinda de Jesus, e onde nós estaremos ali habitando em novos céus e novas terras. Novo céu e nova terra. A Bíblia fala de uma restauração, ou não fala de uma recriação, mas de uma restauração. João viu novo céu e nova terra. Então Jesus está falando o fim dos tempos, fim dessa época, fim dessa era que nós estamos vivendo hoje. Eu estarei com vocês até o fim de tudo. Vocês não estarão sozinhos. Enquanto vocês vão pregar o Evangelho, anunciar essa mensagem de salvação, que nós não podemos parar de anunciar. Nós precisamos ter essa expectativa de que o Senhor está com a gente. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho aonde você está. Você não está passando sozinho pelas lutas que você está passando. Jesus está com você. Ele prometeu estar com você quando você passa em um lugar perigoso, que o salmista chama do vale da sombra da morte. Jesus está ali com você.
Aleluia. Quando você vive um tempo de crise, no meio da crise, você não está vivendo a crise sozinho, porque Jesus está ali com você. Aleluia. E Mateus 28:16 diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara, e que a visão do Cristo ressurreto, no versículo 17, levou aqueles discípulos à adoração. Porque quando o viram, o adoraram. Nós precisamos ter essa visão do Cristo ressurreto. Pregar o Evangelho não é pregar o Cristo morto. É pregar o Cristo que foi morto, mas que hoje ele está vivo. Amém? O teu Deus não está morto. O teu Deus está vivo. E ele está vivo, e não está vivo num lugar distante, sem ver o que está acontecendo aqui. Ele se faz presente. Ele está presente. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. No versículo 19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos fazer discípulos anunciando a verdade de Cristo. Mas o fazer discípulo não é algo apenas no local onde nós moramos, residimos. É por isso o tema missões. Nós precisamos fazer discípulos em todas as nações. E aí, como é que nós podemos fazer discípulo em todas as nações? Indo como missionário. Algumas pessoas Deus vai chamar para a obra missionária. Algumas pessoas serão comissionadas para irem para outras nações. Mas a maioria de nós não. A maioria de nós estaremos aqui trabalhando, abrindo empresas, fazendo concursos, estudando, estabelecendo residência nessa localidade. Como é que nós vamos atender a essa comissão de Jesus de fazer discípulo a todas as nações? Através da nossa oração, através das nossas ofertas e contribuições, para que os missionários que se dispuserem aí tenham sustento, para que eles possam pregar o Evangelho e levar essa mensagem de salvação a outras nações. E no versículo 20, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Porque nós precisamos fazer missões. Eu já vou terminar. Coloquei um cronômetro lá atrás, só tenho 2 minutos e 47 segundos, 46 segundos, 45 segundos. Só tenho 2 minutos e 40 segundos para falar. Eu quero terminar. Por favor, coloque aí o vídeo número 2. O outro vídeo eu vou dispensar. Coloca o vídeo número 2, por favor. Veja o que eu vou te dizer nesta noite. Eu posso molhar a ponta do meu dedo nesta água. E lá no inferno, eles pagariam todo o dinheiro do mundo por apenas uma gota de água que está caindo do meu dedo. Mas dinheiro não vale no inferno. Lá no fogo do inferno. O que é necessário para colocar um homem no inferno? Apenas um pecado. Lá no inferno não tem água. Lá no inferno não tem orações sendo respondidas. Ele pede a Abraão. Ele diz: Pai, 5 vezes. Por favor, Abraão, me ajude. Mas no inferno, nenhuma oração vai ser respondida. Lá no inferno, então nesta noite você está aqui, e aqui está cheio de marcas para a saída. Você consegue ter uma saída de emergência ali, uma saída de emergência ali, mas no inferno você nunca vai ver aquele sinal, porque não tem saída. Ele está falando que lá no inferno não tem oração respondida. Que o Lázaro, que o rico, quando ele contemplou o Lázaro no seio de Abraão, ele falou: pede para o Lázaro molhar a pontinha do dedo e tocar na minha língua. E as pessoas pagariam todo o dinheiro do mundo apenas para que um dedinho com um pouquinho de água encostasse em sua língua, naquele tormento do fogo eterno do inferno. Ele está falando sobre isso. Sobre um lugar de desespero, um lugar de aflição interminável. E eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o Hades
foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Por que missões, irmãos? Porque se alguém não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não tiver recebido o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus, e tomado uma decisão de entregar a sua vida a Jesus pela fé, recebendo assim a sua salvação, é para lá que ela vai. No céu só entrarão aqueles que estiverem o seu nome escrito no livro da vida. E no texto que nós lemos, que é um dos textos o texto mais triste da Bíblia, ele disse: o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A única forma de termos o nosso nome inscrito no livro da vida é através da salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso, missões. Esse é o mês que nós estamos fazendo missões. Aqui no Brasil, o evangelho é muito pregado. As pessoas que não entregaram a vida para Jesus, não entregaram porque não quiseram, porque optaram não entregar. Elas não poderam dizer: eu não ouvi falar de Jesus, da salvação de Jesus. Elas ouviram, de alguma forma elas ouviram música, ouviram na televisão, na rádio, ouviu aquelas pessoas que ficam no meio da rua pregando alto, né? E alguns até realmente não são muito bons da faculdade mental, outros são bons da faculdade mental, mas estão ali pregando, né? Tem todos os tipos ali, mas de alguma forma a pessoa ouviu falar de Jesus, que ele morreu, que ele derramou o sangue para nos salvar. Mas existem lugares onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Por isso, missões. Estamos no mês de missões mundiais. Que o Senhor possa acender uma chama no nosso coração, a chama de missões, do amor pelas almas, as almas perdidas que estão sem Jesus, que precisam ter a oportunidade de escolher e de decidir, de entregar a sua vida a Jesus. Pelo menos a oportunidade, pelo menos a opção de definir onde elas vão passar a eternidade. E para isso, Deus conta comigo e com você. Amém? Deus conta comigo e com você. Como? Indo, aqueles que forem comissionados, orando, todos nós, e contribuindo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, irmãos. E que essa chama missionária possa ser acesa em nosso coração. Que esse encargo pela pregação do Evangelho possa crescer dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus.